Olá, segundo ano, tudo bem? Então vamos falar sobre a dissertação argumentativa, né? Parte 2, vimos a parte 1, a estrutura, né? Da dissertação argumentativa, título que é opcional, e a estrutura básica, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, né? A introdução, onde vai ser apresentada, né, a ideia que será dissertada, né, e será defendida. O desenvolvimento, onde você vai trabalhar os argumentos, né, vai trabalhar a construção da sua ideia, né, e a desconstrução da ideia do texto, né, ou de parte dessa ideia, onde você vai argumentar em cima disso, né, através do seu tipo de argumento. Lembrando, né, que a introdução, desenvolvimento e conclusão de um texto dissertativo, né, eu preciso saber que tipo de introdução eu vou utilizar, né, no meu texto, que tipo de introdução, que tipo de argumentos eu irei utilizar no meu texto dissertativo argumentativo, né, e como se dá essa conclusão, né. Diferente do formato, né, de alguns concursos, né, que vai trazer a reflexão do tema na hora de você produzir, né, o Enem, ele vem propor na sua conclusão, né, que vem propor uma intervenção, né, na produção do seu texto, no fechamento dele, né, a conclusão do seu texto, ele vai propor essa intervenção, né. Então, só para lembrarmos, né, os tipos de introdução, né, que pode apresentar o seu texto argumentativo, né, a sua dissertação argumentativa, né, introdução com frase declarativa, introdução com citação direta, né, essa citação deverá vir entre aspas, né, e citar o nome, né, de quem é a citação, né, vai aparecer no seu texto, e a introdução por recorte histórico. Então, são tipos de introduções que podem ser utilizadas no seu texto. Então, verifique a proposta do texto, você vai verificar essa proposta e vai ver qual a melhor forma de iniciar o seu texto, se é por introdução com frase declarativa, com introdução com citação direta ou com recorte histórico, né, fazendo alusão a algum momento e trazendo ao momento atual, né, esses tipos de introdução, né, ou simplesmente afirmando a ideia, né, falando sobre, apresentando essa ideia, né, uma introdução declarativa. Muito bem. Após iniciar a sua introdução, você vai desenvolver, né, o seu texto, a parte maior do texto, que é o desenvolvimento, né? E nesse desenvolvimento você vai trabalhar tipos de argumentações, né? E quais são esses tipos de argumentações que podem ser trabalhados, né? Vamos relembrar. Temos aí o argumento de autoridade, né, onde você vai citar alguém, né, um especialista no assunto, né, alguém de nome, né, alguém reconhecido, né, então você vai citá-lo, né, e citar o que ele diz, isso para reforçar aquilo que você está desenvolvendo na sua redação, argumentando, né, ele vai servir para dar credibilidade ao que você está argumentando, né, mostrando que segue essa mesma linha. Então, você pode utilizar esse argumento de autoridade ou
não só ele, como você pode trabalhar vários tipos de argumentos forma de argumentar na sua produção, né? Você trabalhou um argumento de autoridade, você pode trabalhar um argumento de princípio, né? Citar algumas fontes, porcentagens, né? Em relação a estatísticas, através de fontes confiáveis, né? Você vai citar no seu texto e citar essas fontes. Eu não posso citar porcentagem, né, de algo, né? Eu não posso simplesmente, de maneira vaga, falar de uma porcentagem, né? Eu tenho que trazer, né, a fonte, né, que vai citar isso, essa fonte que é reconhecida oficialmente, né? Para que tenha credibilidade o seu texto também, né? E podemos utilizar também os argumentos, né, por exemplificação, né? Argumentos de causa, né, podem ser citados também na produção do seu texto dissertativo, né, no desenvolvimento, né? Causa, né, e consequências, né, vão ser mostradas. As causas e as consequências em relação a isso, né? E exemplificação, os exemplos também são formas de argumentar, né, citando exemplos, né? Os exemplos também servem como argumentos, né, na produção do seu texto, ok? E pedir, né, nessa parte da produção textual de vocês, a primeira parte que a gente fala do Enem, de estrutura completa, da apostila, né, falamos sobre, né, a questão da estrutura, e pedir que vocês fizessem os exercícios, né, façam, né, os exercícios dessa fase A, da estrutura do texto, do gênero textual, né, Enem a estrutura completa. Muito bem, revendo o que a gente já falou, vamos parar para essa parte, a segunda parte, né, da estrutura completa, né? Vamos relembrar, né? Estou relembrando já com vocês, né, essa questão da estrutura, dos tipos de argumentação, os tipos de introdução, né? Falei aqui com vocês, o desenvolvimento. Também lembrar dos movimentos argumentativos, é importante trabalhar. Se eu trabalho, né, os movimentos argumentativos na produção do meu texto, né, eu também mostro o domínio, né, a questão de dominar esses recursos, essas técnicas, né, em relação aos movimentos argumentativos, né. Por exemplo, eu tenho aí a questão da refutação, né? A técnica de refutação para desconstruir, né, essa ideia que o texto traz e colocar a minha ideia, né, no texto, né, através dos meus argumentos. Refutar, né, para colocar, né, a minha ideia no texto, a ideia que eu defendo. Então, uma das formas é essa forma de refutação como movimentos argumentativos, né? Tem a refutação, tem a negociação, tem a sustentação, que podemos utilizar, né, para construir uma argumentação, né? Podemos utilizar esses recursos, né? A negociação, né, onde você pode trabalhar a questão das coisas que são favoráveis e desfavoráveis, os pós e os contras, né, de uma determinada situação, né, podem ser citados na sua produção textual, né, na sua argumentação, né, na hora de construir a sua argumentação. Então é importante, né, utilizar, né. A sustentação também é outro movimento argumentativo, né, que pode ser utilizado, né, manter, né, o seu posicionamento, né, a sustentação é isso, manter a sua argumentação, manter a sua tese, manter sua ideia, né, utilizar esse recurso também na produção do seu texto, né. Muito bem.
Então já falamos, né? Vemos a estrutura, né, do texto dissertativo argumentativo, né? Falamos sobre os tipos de argumentos e falamos aí sobre os movimentos argumentativos, né? Relembramos, né? É importante na construção do seu texto, né? E vamos a essa parte da estrutura, né? A segunda parte, vamos dar a continuidade e acrescentar, né, algumas ideias, né, em relação ao tema, né? O que nós temos que perceber em relação ao tema, a proposta, entender bastante, né? Ler a proposta da redação, né? E entender, né, essa proposta, né, para poder trabalhar, né, essa questão, a ideia que está sendo proposta para a gente, né, a questão da problematização, né, do enunciado, né. Vamos fazer uma introdução apresentando, né, essa ideia, né, em relação ao tema, né, essa exposição, né, do tema, né, dessa ideia, devemos assim saber trabalhar, e por isso é importante saber o tipo de introdução que você vai utilizar, né, o tipo de introdução e argumentos na hora de desenvolver seu texto, né, na introdução, né, a apresentação da ideia, né, de maneira bem clara, é muito importante, né, para que quem leia entenda do que você está falando e já vá conseguindo entender o seu posicionamento em relação a essa ideia. Por isso é importante, né, a compreensão, né, entender bem o tema, né, e já trabalhar a questão da contextualização, né, na introdução, sobre o assunto, né, sobre a ideia que vai ser abordada, né, e também, né, já depois de trabalhar a questão da argumentação, né, o tipo de argumentação, dando sequência à introdução, você já pensar na questão da conclusão do seu texto, né, que será uma intervenção, né, dar uma solução à ideia que está sendo abordada, né? Então é importante nós termos essa noção de introdução, desenvolvimento e conclusão, a questão da exposição da ideia na introdução do texto, né? Como é que eu vou, que tipo de introdução eu devo utilizar, né? Qual a temática, né, que está sendo abordada nos textos, saber apresentá-la de forma que quem leia entenda do que se refere e já vá observando o seu posicionamento em relação ao tema, ok? E os moldes do Enem é isso, né? O formato do Enem, ele sempre vai pedir, ele não vai ficar preso só à reflexão do tema, né? Ele vai pedir uma intervenção, né? Então nós temos que ter claro, né? As questões do Enem envolvem temas sociais, problemas sociais, né? Questões sociais, né? Questões que pedem que pedem a intervenção na nossa produção de texto. Então é importante observarmos isso, né? Lembrando que quando vamos concluir um texto, nós devemos concluí-lo com tudo aquilo que trabalhamos no desenvolvimento, em cima daquilo que argumentamos, né? E não podemos acrescentar novas ideias, né, na conclusão desse texto. Não podemos acrescentar novas ideias, né? O
o texto, né, a prova do Enem, né, que vocês farão, né, futuramente, segundo ano agora, né, vão trazer textos motivacionais, textos de apoio, né? Para que servem esses textos de apoio, né? Vão servir para mostrar para você o posicionamento, alguns posicionamentos em relação o assunto que está sendo abordado, né? Então você vai ler, você vai entender o posicionamento, né, do autor de cada texto em relação àquele assunto, né? Mas eu não posso tirar, né, desses textos, eu não posso copiar parte desse texto, não posso copiar textos. A função deles é apenas mostrar para você um posicionamento. E diante de tudo aquilo que você leu e entendeu, você criar o seu posicionamento, né, em relação a essa ideia, né, e desenvolvê-la, né, utilizando a introdução adequada, que cabe ao tema, o desenvolvimento, o tipo de argumentação, o tipo de movimentos argumentativos para ajudar na sua argumentação e, no final, a sua intervenção em relação a esse assunto. E agora com os textos motivacionais, ok? Muito bem. Então, eu deixo aí para vocês, né, os exercícios, né, dessa segunda parte, estrutura completa 2, né? Façam os exercícios da apostila de vocês, a estrutura completa 1 e a estrutura completa 2, sendo passada agora para vocês, ok? Façam os exercícios e eles deverão aparecer no portfólio de vocês do terceiro bimestre, ok? Então, terminamos por aqui hoje, né, a nossa videoaula. E até a próxima sala de dúvida, onde vamos comentar sobre a produção desses textos, sobre os exercícios e tirar as possíveis dúvidas de maneira mais detalhada. Separem as dúvidas de vocês e até a próxima aula online, nossa sala de dúvida, ok? Um forte abraço em todos.